Olá, hoje é sexta-feira, 6 de novembro de 2020 e eu venho aqui agradecer muito ao Israel Ávila que me lembrou que a Bíblia nada tem a ver com diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Na verdade é um provérbio português. Eu me lembrei até da história do Roberto Campos, não sei se vocês conhecem, eu vou contar aqui. Roberto Campos sempre começava com uma frase bem achada e escrevia provérbios chineses. Um dia, um repórter mais abelhudo perguntou para ele onde ele tirava aquela coleção de provérbios chineses. Não, eu invento. Tem bilhões de chineses, não é possível que nenhum tenha pensado isso. Eu nem posso usar esse exemplo, primeiro porque já foi dado, segundo porque eu não tenho a inteligência do Roberto Campos, e terceiro porque não seria verdadeiro. Na verdade é um provérbio português, e o Marcos Navarro, a quem também eu agradeço, sugeriu para eu substituir, e eu estou fazendo isso, pelo Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Como eu trato de viver acompanhado com os sábios, eu me casei com a Isabel, doutora da USP, que me deu um filho que é outro sábio, com quem eu aprendo muito, que é o Arthur, de 15 meses. Oi, Brainer Santos. Magda Baez me pediu para acrescentar no meu programa voto secreto, apuração pública, voto não obrigatório. Incluo. E sugiro que você veja o vídeo do Marcelo Brigadeiro. Flávio Bolsonaro é uma vergonha. Mas hoje nós vamos conversar pelo discurso do Trump. Eu acho que o discurso do Trump na Casa Branca, ontem, às 8h45 da noite, é histórico. Histórico porque nunca houve uma coleção de mentiras, de fraudes, de fake news num discurso de 15 a 20 minutos, como foi o dele ontem. Mas é histórico, sobretudo, porque 3 redes de televisão comercial nos Estados Unidos interromperam a transmissão, dizendo: nós estamos interrompendo a transmissão porque o presidente está mentindo, está falando de fatos que não são confirmados, que eram a denúncia de que estavam roubando a eleição, e poderiam até ter acrescentado que que na verdade ele deveria comemorar a democracia americana. Primeiro que ele foi eleito por ela há 4 anos, parece que já esqueceu. E segundo, porque esta bateu recorde de participação. Recorde de participação. Lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e foi o maior comparecimento de eleitores da história. Eu gostaria muito, e tenho até falado isso no jornal onde eu trabalho, que a mesma medida devia ser aplicada ao Bolsonaro, porque eu acho que os meios de comunicação se acumpliciam ao Bolsonaro quando ele mente desbragadamente, principalmente nas redes sociais, mas não só nelas, naquelas conversinhas lá de chiqueiro, lá com o seu pessoalzinho na porta do Palácio da Alvorada, e nas mensagens inventadas pelo Carlos, seu filho 02. Então, essa é uma lição que eu acho que o jornalismo brasileiro devia aprender, e as emissoras estão dando, que é o seguinte: os meios de comunicação também são responsáveis pelo que transmitem. Não é basta dizer, não, foi o presidente dos Estados Unidos que falou. Não, tem que ser verdade. Não é verdade, está comprovadamente mentiroso, interrompe a transmissão. Né? Essa decisão devia ser imitada no mundo inteiro, né? Para vai se detém essa onda de obscurantismo, terraplanismo, negacionismo e antivacinação, que assim se acentuou com a pandemia, e será um dos meus assuntos na entrevista de amanhã às 5 da tarde com a historiadora Mary Del Priore, que está lançando um livro sobre a história da mulher no Brasil dos anos de 1500 até 2000. No Brasil, ao contrário do que diz a maioria, devem ser imitados os 3 princípios da eleição dos Estados Unidos: voto secreto, não obrigatório e apuração pública, além da extinção da justiça eleitoral, que é inútil e custa muito caro. Eu também lembro que a Mary Del Priore também faz parte daquele meu livro que está ali, eu já mostrei para você ontem, Neumann Entrevista, 2 volumes, 70 entrevistas publicadas pela Almedina, editora portuguesa, a sua filial brasileira. Né? Para não deixar isso aqui desequilibrado só com as mentiras do Trump, eu quero dizer que ontem também Joe Biden, em Wilmington, Delaware, onde ele vive,
disse que a democracia às vezes é confusa, então às vezes requer um pouco de paciência. Não é a melhor frase do ano, mas é bem melhor que as mentiras do Trump, né? Bom, em audiência pública na Câmara, nesta sexta-feira, sobre alterações na lei de lavagem de dinheiro, o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, Ricardo Leão, e o diretor do Banco Central, Maurício Costa de Moura, defenderam que qualquer mudança da legislação siga as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, o GAFI, com sede em Paris, e que é o principal órgão internacional de prevenção à lavagem de dinheiro, do qual o Brasil faz parte junto com mais de 180 países. Desde a década de 1990, o grupo publica um conjunto de 40 recomendações que servem como guia para que os países adotem medidas concretas de combate a esses crimes. A reunião é coordenada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca, que preside a tal comissão fajuta criada com advogados de corruptos pelo presidente da Câmara, acusado de ser o Botafogo da lista do Odebrecht. Na apresentação, o Leão elogiou as normas brasileiras na área, que, segundo ele, já seguem recomendações internacionais. O diretor de Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central argumentou que qualquer desalinhamento às recomendações do GAFI pode ter implicações econômicas graves para o Brasil. Eu acrescento que não é só isso, é que não são recomendações, são obrigações que o Brasil assumiu em acordos, em tratados internacionais, no fim do século passado e no começo desse. O Brasil se filiou a grupos de combate à corrupção e ao crime organizado, como o grupo de Palermo, que é a capital da Sicília, né, sede da Cosa Nostra, e o grupo de Egmont. E o acompanhamento é feito pelo GAFI, mas não são recomendações. Não é um negócio da Organização Mundial de Saúde recomendando atitude. Não, são leis que o Brasil assinou. Fernando Henrique, Dilma Rousseff assinaram essas leis. E o Brasil é obrigado a cumprir. Agora a Câmara está querendo rasgar. O Brasil vai sofrer retaliações internacionais muito maiores do que aquelas que estão sendo previstas por questão da Amazônia com o governo de Bolsonaro e etc. Aliás, eu quero recomendar a leitura da reportagem da revista Cruzoé, Nas Coxias da Corte, que me desculpe a pouca a imodéstia, mas vem de encontro ao que eu venho comentando e escrevendo, a necessidade do Brasil ser passado a limpo, de uma lava-toga, né? O relacionamento corrupto entre o setor privado, as empreiteiras, as empresas estatais e os políticos foi exposto e punido na Operação Lava Jato. Só falta agora a lava-toga. Nessa matéria da Cruzoé, Marcelo Odebrecht, um dos maiores empreiteiros do Brasil, ficou um tempo preso e está cumprindo pena em casa. O Marcelo Odebrecht traz os bastidores do mercado de pulgas, mercado persa, da venda de sentenças focado no Superior Tribunal de Justiça. Marcelo Odebrecht relata como conseguiu uma vitória bilionária no STJ. Eu tomei nota da reportagem da Cruzoé, vou ler aqui para vocês. Não estou lendo a reportagem, mas umas notas que eu fiz em cima da leitura dela e recomendo que leia imediatamente, porque é uma reportagem espetacular. Ambos os lados dessa disputa bilionária agiam da mesma maneira. A família Gradim, adversária da Odebrecht, nessa disputa, teria do seu lado o ex-ministro César Asfor Rocha, citado na delação de Palocci e investigado por receber propina de 5 milhões de dólares de Márcio Tomás para melar a Castelo de Areia. Marcelo Odebrecht também revela que assinou um contrato com a mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, com o objetivo de conseguir o voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que foi indicado para uma vaga do STJ por ela. Sem rodeios, na prática, e segundo Marcelo Odebrecht, Adriana Anselmo vendia as decisões do ministro Salomão, que ela colocou lá no STJ. Ou seja, ela era uma despachante do ministro, né? Lembrando que Luiz Felipe Salomão estava cotado para a vaga de Celso de Mello. De acordo com o Código Penal, corrupção é solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar
promessa de tal vantagem. Eu fiz umas anotações, pergunto se ficou claro. Essa hora é gravíssima, gravíssima, essa decisão é muito grave. O Brasil pode romper tratados internacionais, dessa que eu falei, da lavagem de dinheiro, e nesse caso, tem aí a operações já, esquema com o cifrão no lugar do S, em que esse problema das altas cortes corrompidas é delatada, foi processada, investigada pelo Ministério Público e julgada pela Justiça. Agora eu estou aqui me despedindo de você desta semana, lhe desejando uma feliz noite de sexta, que tenha alguma festa nessa sexta, e também um bom sábado e um bom domingo. E também, direto ao assunto, em té, só a verdade nos salvará.